Mas, além dessa possibilidade geral de aplicação, a gente não pode negar que, quando o escritor se dirige aos hebreus, ele está falando a um grupo específico, num momento específico, num contexto específico. E, obviamente, a gente não pode interpretar nem a aplicação geral sem ignorar aquela aplicação pessoal que está sendo feita. E quando ele chega no verso 9, dizendo de você esperamos coisas melhores, isso faz parte da construção de um raciocínio, que começa, como lemos no verso 4, falando de um grupo de pessoas que, inquestionavelmente, teve uma experiência real com Jesus. E eu vou adiantar isso porque o texto fala de pessoas que caíram a ponto de ser impossível renová-las para arrependimento. Ou seja, caíram a ponto de não ter mais volta, de não ter conserto. E, normalmente, a sugestão dada por vários grupos teológicos, e não estou atacando ninguém aqui, entre pessoas que pensam isso, tem ensinadores que me abençoam e que eu respeito, mas as pessoas costumam simplesmente pegar aquela explicação, saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Como quem diz, desviou porque nunca teve um encontro ou uma experiência real com Jesus. Eu, particularmente, me reservo ao direito de discordar disso. Porque o texto começa falando de pessoas que foram iluminadas. Isso significa que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida deles. A expressão iluminada ela é usada de forma mais recorrente no Novo Testamento para falar de revelação. Ou seja, não estamos falando de gente para quem o evangelho foi mal pregado ou mal explicado, mas de gente que, além do entendimento racional, entrou no lugar de percepção e entendimento espiritual. E o evangelho resplandeceu. Houve revelação. Aí você olha o texto e não para aí. O texto diz que eles provaram o dom celestial. Quando você pega afirmações bíblicas e vai somando elas, por exemplo, quando Jesus fala de nascer de novo, a expressão lá em João 3, nascer de novo, é nascer do alto, é nascer do céu. Quando você pega a declaração de Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, né, reinarão em vida por meio de Jesus, você entende que a justificação é um dom e é um dom celestial. Para mim, essa afirmação, dom celestial, é uma referência ao novo nascimento. Mas, em vez de gastar tempo discutindo isso só na frase, é só a gente pular para a próxima declaração, que diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Não tem como participar do Espírito Santo sem nascer de novo. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque só pode receber o Espírito de Cristo quem é de Cristo. Então, ele está falando de um grupo que se tornou participante do Espírito Santo.